Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer para vocês uma sugestão de livro. Não é uma literatura, não é um livro qualquer. Vou ser sincera que foi um livro que eu havia esperado, eu estava esperando esse livro com muita ansiedade há bastante tempo, desde que eu comecei a me interessar mais por plantas, desde que eu comecei a pesquisar e a me dedicar mais a conhecer mais sobre a natureza e principalmente sobre as opções alimentares pouco convencionais. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as punkies, que são as plantas alimentícias não convencionais. Se você ainda não assistiu, eu vou aproveitar e já vou deixar linkado aqui em cima. E é justamente sobre isso o livro de hoje. É o livro escrito pelos autores Valdeli Knupp e Harry Lorenzi, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem mandar sugestões de temas, pedidos de vídeos, de orientações, sugestões de receitas, sugestões de livros, de história e o que mais vocês quiserem, através do e-mail afabiporei@hotmail.com, e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E como eu falei, não é uma literatura, é mais um livro de consulta. E ele é um guia de identificação dessas plantas, além de explicar também seus aspectos nutricionais e até tem sugestões de consumo e receitas. Esse livro aqui, ele é o resultado de 10 anos de estudo desses que são dois dos maiores pesquisadores botânicos do Brasil. É muito comum as pessoas andarem pelas ruas ou verem de repente um terreno abandonado ou mesmo nas calçadas, verem uma plantinha brotando e já taxam a coitadinha de mato. Então, fique você sabendo que mato é o nome dado para pessoas que não conhecem a planta, porque afinal de contas até capim e grama tem nome. Então, mato nada mais é do que uma planta cujo nome você não sabe. E infelizmente, por falta de conhecimento sobre as plantas que nós temos nativas do nosso país, é que infelizmente a gente acaba não aproveitando muitas das coisas que a natureza nos oferece de graça. Você aí já deve ter ouvido falar de Ora Pronobis, peixinho, taioba. São plantas que com o tempo estão se tornando mais conhecidas, mas que antigamente eram muito comuns e muito utilizadas até hoje em diversas regiões do nosso país. Só que, justamente como a gente foi priorizando determinados alimentos, fomos também, no decorrer da nossa história, nos esquecendo de outros alimentos que acabaram caindo no esquecimento e hoje sendo chamados erroneamente de mato ou erva daninha. E nesse livro, o que eu achei muito legal é que ele é bastante ilustrado. Então, ó, ele é bem legal, bem estruturado. Então, ele tem uma fotinho das plantas. Aqui em cima, ele tem o nome científico. Aqui do lado, geralmente tem a parte da planta que é consumida e as sugestões de consumo. E é muito legal porque muitas das plantas que eu vejo na rua, que eu comecei a reparar mais, eu comecei a folhear o livro página por página e eu pensava, essa planta eu já vi na rua. Aí eu colocava uma etiquetinha. Então tudo isso aqui são plantas que geralmente a gente chama de mato, que brotam nas calçadas, em terrenos abandonados, ou mesmo brotam espontaneamente dentro da horta, dentro de um vaso. E isso aconteceu recentemente. Eu faço parte de um grupo de identificação de plantas lá no Facebook. Então sempre que eu encontro uma planta que eu nunca vi, eu tiro uma foto, posto no grupo, coloco o lugar onde eu encontrei aquela planta e as pessoas que conhecem vão lá e identificam para você. É muito legal, eles já me ajudaram várias vezes.
E uma das plantinhas que surgiram espontaneamente na minha horta foi a vassourinha. E aí, essas pessoas identificaram como sendo a vassourinha, eu fui pesquisar e é uma planta medicinal que serve para várias coisas, então considero que foi um presente que eu ganhei dentro da minha horta. Então muitas vezes as plantinhas que as pessoas arrancam quando vão fazer a limpeza nos seus vasos ou nas suas hortas podem ser plantas consumíveis cuja semente caiu aí no vaso ou caiu na sua horta, trazidos pelo vento, trazidos pelo bico de algum passarinho. Isso é o mais comum. E é muito legal saber que eu vou arriscar um número. 80% dessas plantas espontâneas que a gente vai encontrando na cidade são comestíveis. E aí, pensando em todos os problemas ambientais que nós temos hoje, a falta de recursos, afinal de contas, nossos recursos naturais estão se esgotando cada vez mais e mais, e infelizmente a gente está fazendo bem pouco para cuidar desse assunto. E é muito interessante saber que se as pessoas tivessem mais conhecimento sobre essas plantas espontâneas que servem para se alimentar, e formas de consumi-la, poxa, isso poderia ajudar a alimentar famílias de baixa renda, pessoas que não têm condições de fazer um mercado e também, poxa, não vão morrer de fome, mas se as pessoas soubessem mais sobre essas plantas e como elas podem ser benéficas para a saúde, como elas podem ser utilizadas, acredito eu que o problema da fome e de recursos daria pelo menos uma diminuída. E então eu acho muito importante, eu até pretendo mais pra frente fazer diversos vídeos falando sobre essas punks, essas plantas espontâneas mais comuns que eu vou encontrando pelo meu bairro mesmo. Mas no momento eu tô fazendo a série do Mato ao Prato, se você aí ainda não viu, tá na playlist de plantas e horta, então dá uma busca lá, mas todo mês eu trago uma planta, falo sobre ela, as propriedades medicinais, como se usa, como se poda, como se cultiva, então tá muito bacana, convido todo mundo a assistir. Mas esse livro, ele é muito legal porque ele fala também sobre as propriedades nutricionais desses alimentos. Então, muitas coisas que a gente não conhece acaba jogando fora justamente nessas faxinas. Às vezes vai dar uma limpadinha no seu quintal, vai tirar aquelas plantinhas que brotaram nos cantinhos do azulejo. Às vezes pode acabar sendo uma plantinha medicinal que de repente você podia utilizar e não sabe. Vou só dar um exemplo para vocês de um alimento, uma coisa que se come e que é muito abundante, pelo menos aqui em São Paulo. É o ipê. Aqui é o ipê amarelo, mas tem outras cores de ipê que também dá para comer. E segundo esse livro, ó, dá para você fazer com as flores de ipê amarelo salteadas, flores de ipê amarelo empanadas, salada com flores de ipê amarelo. Fala o seguinte sobre o ipê. A árvore é amplamente cultivada na arborização urbana com fins ornamentais, principalmente na região sudeste do país. As flores, além de seu papel na ornamentação, são empregadas na culinária, tanto para consumo cru, na forma de saladas, como cozidas e preparadas de várias formas. E aí ele fala propagação exclusivamente por sementes. Usos culinários. As flores são comestíveis, assim como a de outros ipês comuns cultivados em nossas ruas, com leve amargor similar à alface ou almeirão. As flores são lindas e com grande potencial para decoração comestível de pratos variados, desde saladas cruas mistas com folhas ou frutos, dando um contraste e aroma-sabor muito bons, possuindo um perfume adocicado. Também podem ser refogadas ou salteadas puras e com carnes, peixes ou legumes. As flores da milanesa ou adorê são deliciosas e podem ser ótimas como entrada, inclusive em confraternizações e restaurantes. Com cerveja bem geladinha é uma boa pedida. Agora imagina se tudo isso começa a ficar mais comum, esse tipo de informação chega mais longe, chega em mais pessoas e um belo dia você marca com seus amigos de tomar uma gelada no bar e pede um petisco de ipê amarelo. Então, viu só todo o potencial
que tem e a gente não faz ideia. Eu, particularmente, não fazia a menor ideia que dava para comer um ipê amarelo. E esse é só um dos exemplos dos 700 que tem nesse livro. Um outro exemplo que eu acredito que a maioria aí não conheça e é comestível é uma florzinha comumente chamada de Maria Sem Vergonha, que é essa plantinha aqui. Ela é uma plantinha que eu costumo ver muito em encostas na beira da estrada, principalmente em locais úmidos. Pois é, ela também pode ser consumida e você já deve ter visto por aí, com certeza. E sobre ela, o livro fala o seguinte: é amplamente cultivada em todo o mundo com fins ornamentais, principalmente na forma de canteiros em ambiente de meia sombra, havendo dezenas de cultivares desenvolvidos para o máximo florescimento. Suas flores, além de decorativas, podem também ser consumidas tanto cruas como cozidas, preparadas de várias formas. As flores deste beijinho normalmente são consumidas cruas em pequena quantidade por crianças nas regiões de sua ocorrência. A semente crua ou torrada, talvez o óleo, também são potencialmente alimentícias e bem gostosas, assim como outras espécies do gênero, da qual come-se também as folhas cozidas. As sementes, apesar de pequenas, são abundantes e, como os frutos, têm mecanismos explosivos de dispersão. Devem ser colhidas dentro de um frasco. As sementes podem ser utilizadas em cobertura de pães, assim como gergelim, em torradas e adicionadas a saladas. E aí, como receita, tem uma sugestão de geleia de flores, salada com flores e mousse com essas florzinhas. E aí, tem aqui a sugestão. Então, deu pra ver que esse é um livro que você vai ficar um tempão folheando e percebendo. É muito legal que depois desse livro, eu até brinquei com meu marido que dava vontade de sair na rua segurando ele, vendo toda a plantinha, folheando até encontrar. E é muito legal porque depois que eu dei uma boa folheada nele, comecei a prestar mais atenção, toda vez que eu vou em algum lugar e eu vejo uma plantinha espontânea, eu dou uma paradinha, dou uma analisada para ver se eu sei qual é. É mais ou menos criança quando tá aprendendo a ler, que quer ler todas as palavras. Eu quero ver todas as plantinhas espontâneas que eu encontro no caminho. E isso é muito legal, eu tô achando muito gostoso e tenho encontrado essas punks no caminho. Tenho pego mudinhas em canteiros, em as que brotam espontâneas na minha horta, pesquiso e, se for bacana, eu cultivo num vasinho com toda a dignidade que ela merece. Então, é um livro muito bacana, eu super indico para você que tá tentando se alimentar com mais qualidade, com mais variedade, tem vontade de conhecer mais sobre a nossa natureza, afinal de contas, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Fica muito difícil a gente se apegar a alguma coisa se a gente não tem o menor conhecimento sobre ela, a gente não cria uma empatia sobre aquilo. Então, esse livro é muito legal, eu super indico para vocês consultarem, para vocês terem em casa, para todo mundo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!